Olá pessoal, falando do sistema nervoso central. É incrível falar disso. Maravilhoso, adoro. Fisiologia humana com Rodrigo Aberrati. Bom, essa sessão que vocês estão vendo aqui, e aí? Vocês acham que é? Qual é o corte? Esta sessão do encéfalo é uma sessão através do plano. Esse plano aqui. Qual é esse plano, turma? Coronal. Então, resposta é letra C. E é frontal porque está na região do cérebro, a parte frontal. Próxima já do parental, certo? Bom, aqui esse corte, similar à secção obtida por técnicas de diagnóstico por imagem. Vocês estão vendo os núcleos da base. Estariam mais ou menos aqui, né? Aqui assim, certo? O corpo caloso, que é essa parte aqui, tá? Corpo caloso. O ventrículo lateral, trato da substância branca, que tem axônios e terminais nervosos. A substância cinza é rica, então a substância cinzenta, ela é rica em quê? Corpos celulares, em dendritos, né? Dendritos, e uma parte do axônio também. A parte da substância branca, tá? Substância branca rica em final do axônio ou partes do axônio e terminações nervosas. Beleza, turma? Aqui a gente está fazendo um corte então no cérebro. Bom, a resposta então coronal e frontal. Muito bem, aqui exemplificando a substância cinzenta. Então aqui você tem os corpos celulares, né? Os corpos celulares dos neurônios, os dendritos, por consequência, e a substância branca, basicamente terminais nervosos, axônio, né? Então a parte final, terminações nervosas, beleza? Quando você vê o cérebro, aqui é o córtex. Essa região é chamada de córtex, que é a região mais externa. Aqui, substância cinzenta, tá? Substância cinzenta domina. Basicamente aqui embaixo também. Então aqui cheio de corpos celulares, certo? E os axônios vão descer. Então, se você pensar no neurônio aqui no cérebro, colocar o cérebro dessa maneira, aqui a gente poderia colocar que são os corpos celulares, e aí os neurônios descem lá, né? Aqui você tem vários corpos celulares, tá? E aqui seria o axônio e as terminações que depois vão se ramificando, beleza? Bom, aqui o sistema límbico, o sistema primitivo do ser humano, tem o papel da emoção, giro do símbolo, o tálamo de transmissão dos impulsos e também importante como substância cinzenta do corpo, não é parte do sistema límbico e está representado aqui só para orientação. O tálamo ele vai estar ligado aos estímulos, amplificação dos estímulos nervosos e uma série de outros comandos neurais vitais importantes. O hipocampo está envolvido na aprendizagem e na memória. O hipocampo, uma área muito importante, tá? Principalmente vocês estudantes e eu também. O hipocampo é uma área chave, por isso que você tem que estudar uma aula, você estuda essa aula e depois você revisa. O seu cérebro modificar as suas sinapses e criar uma memória de longo prazo, tá? Para as provas e tudo mais. E a amígdala está envolvida com a memória e a emoção primitiva, tá? Importante.
O hipocampo está aqui, né? Aqui do lado, né? Então, a amígdala, as emoções primitivas do corpo. As vias reflexivas do encéfalo podem ser simples ou complexas. Então, as vias de reflexo, né? Reflexas. Entrada sensorial, o sensor acusa, vai ter um centro integrador, a via eferente e uma resposta. Então, reflexo neural simples. E o estado comportamental e a cognição influenciam as respostas do encéfalo. Então, sistema sensorial reflexo, sistema comportamental, sistema cognitivo voluntário. Aí esses estímulos vão para o sistema nervoso central, e há então o sistema motor e uma resposta fisiológica ou comportamental. Tá? Bom, aqui falando do lobo parietal, o lobo parietal e o lobo frontal. Aqui é o lobo frontal, né, nessa região, que é o lobo parietal em azul, tá? Aqui é o frontal. Então, movimento dos músculos esqueléticos, córtex motor primário, mover os dedos, tá? Os membros. Área de associação motora, córtex pré-motor. E aqui, muito próximo, né? Região sensorial primária e áreas de associação sensorial, tato, né, etc. O lobo occipital, área visual de associação, tá? Tudo ligado à visão. O lobo occipital, que é essa região aqui da nuca, né? Córtex visual, atrás da nuca. Então, córtex visual está aqui atrás. Se um motoqueiro bate a cabeça, a nuca, ele pode ficar cego. Pode ter uma lesão nessa área, tá? Não só nos olhos. Os olhos estariam aqui, né? Occipital atrás da cabeça. Área pré-frontal, associação aqui, as emoções, informações, coordena informações provenientes de outras áreas, controla alguns comportamentos, tá? O comportamento agressivo ou calmo de uma pessoa está ligado à área frontal. O gosto, córtex gustatório, veja lá. Tá? Aqui ligando o lobo temporal. Aqui ainda o lobo infrafrontal e o infraparietal. Tá? Aqui o córtex gustatório. Então aqui é o córtex cerebral, especializado em várias funções, né? Tem áreas sensoriais, áreas motoras, coordenam movimentos e áreas de associação que integram as informações. Então o corpo ele é um computador, um hardware. Né? Funciona como um hardware e tem o software que envia as informações. Né? Então a informação sensorial da pele, do sistema musculoesquelético, das vísceras e botões gustatórios estão ligados a essa área parental. E aqui o odor, córtex olfatório, olfativo, tá? Também muito interessante. E aqui, pessoal, uma das coisas que eu mais gosto de ver, aqui é a mão direita, mão esquerda, como você. Seus olhos, olho esquerdo, olho direito, né? Existe o quiasma óptico. Então, existe os feixes do olho direito, aqui do olho esquerdo, os neurônios se associam com essa parte aqui. E do olho esquerdo há uma associação com o hemisfério direito, tá? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Aqui o córtex pré-frontal. Aqui, nessa região, é a região da análise pelo tato, da mão. Aqui, o córtex auditivo, bem perto da orelha, né? Pela lógica, tem sentido. Aqui o direito. Aqui a área de escrita, ó. Eu estou escrevendo, estão vendo? Eu estou acionando essa área do cérebro, do lado esquerdo. Eu sou destro, a minha área esquerda. O centro da fala, estou falando com vocês, é desse lado do cérebro. Muito legal, né? A área de Broca, ou de Broca. Centro interpretativo da linguagem, a área de Broca, né? Linguagem, cálculo matemático. Aqui também todo mundo faz cálculo de matemática, né? Visualização e análise espacial. Essa região aqui, anterior ao occipital. E o córtex visual, campo visual esquerdo. E aqui o córtex visual, campo visual direito. Olha que legal. As imagens são trocadas dentro do olho, né?
depois elas são revertidas dentro do nosso cérebro. E a laterização cerebral e a distribuição das áreas funcionais dos dois hemisférios não é simétrica. Veja lá, ela não é igual, ó, a área de fala aqui não tem, tá? Ela não é idêntica. Aqui, ó, visualização e análise espacial. E aqui o corpo caloso, muito importante na memória, né? Dos dois lados. Beleza? É fantástico. Ó, o que a pessoa vê se um acidente vascular cerebral destruir toda a função do córtex visual direito? Córtex visual direito. Então ela vai ter um problema muito sério na visão do lado esquerdo, né? Tá? Então, córtex visual direito. Olha só, interessante. E aqui o córtex, campo visual esquerdo. Então, vai afetar o campo visual do olho direito. Aqui, ó, respondendo essa questão. Qual é a função do corpo caloso? Então, o corpo caloso trata das informações dos dois hemisférios do cérebro, tá? Trocam informações. Ele é um centro de informações, de passagem de informações, tá? Troca de informações entre um hemisfério e outro. Isso é muito legal também, né, galera? Tá bom? Ele é um mensageiro, uma parte de mensagem de informações. Troca de mensagens. Aqui uma tomografia por emissão de pósitrons, é o PET scan, do cérebro funcionando. Aqui é o cérebro ouvindo palavras. As áreas do cérebro com máxima e mínima funções. Ó, como as cores estão aqui, ó, amarelas e laranjas, é aqui a área que está sendo envolvida o cérebro. São várias áreas. Ó. Vendo palavras, olha aqui a área. Ó. Ó, você está vendo essas palavras. Ó. Ouvindo as palavras. Ó, aqui. Falando, fale você aí. Ó, falando as palavras. Ó, a área do cérebro com bastante função. Criando palavras, olha lá. Aqui, ó. Vendo palavras. Legal demais, né? Então, na imagem, nessa imagem, a gente tem... olha lá. Na imagem acima, a área do cérebro ativa ao ver palavras. Então, aqui é a região occipital. Occipital. Tá? Occipital. Que é a região da nuca. E a área do cérebro ativa durante a criação de palavras. Ó. Criando palavras. Aqui o córtex frontal. Então aqui é frontal, lobo frontal. E aqui é o lobo occipital. Beleza? Muito legal. Depois você dá uma paradinha e vê essa parte. Legal demais, né? Ó, percepção. O encéfalo tem habilidades, né? Isso é legal demais. O encéfalo tem a habilidade de interpretar informações sensoriais para criar a percepção. Então, há, ó, de formas, né? A percepção de formas. O que vocês estão vendo aqui? Parece uma estrela, é ou não é? Um quadrado e aqui os círculos, é ou não é? Ó. A gente, intuitivamente, a gente, ó, junta os pontos aqui, ó, não é? Ó, que bacana. Opa. Né? E aqui tem um quadrado também, né? Ó. Sim ou não, galera? Intuitivamente, seu cérebro... Desculpa a escala aqui, que minha mão não ficou reta, né? Mas é isso aqui que você estava vendo. E aqui é continuação. Ups. Né? Continuação aqui desse círculo. Muito legal. Bom, e ali o cubo, o objeto tridimensional, né, com altura, largura, né, e profundidade. Então você tem a visão 3D. Né? Muito legal isso. E aqui as áreas ligadas a neurotransmissores importantes. Ó, noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui ó, a formação, as informações do cérebro, como que elas vão agir, a serotonina,
neurotransmissores, né? Noradrenalina, dopamina e acetilcolina. Tá? Eles vão agir de diversas maneiras diferentes. Então, o sistema comportamental modula respostas motoras e também modula o processamento cognitivo e sensorial. Tá? Muitos neurônios, então, são encontrados em regiões encefálicas do córtex, formação reticular de troncos do encéfalo, hipotálamo e sistema límbico. Então, aqui nessa tabela a gente tem uma ideia do sistema modulatório difuso. Então, ó, noradrenérgico, noradrenalina. Então, na ponte, vai atuar na ponte, no locus ceruleus. Estruturas que os neurônios inervam: córtex cerebral, tálamo, hipotálamo, bulbo, cerebelo, mesencéfalo e medula espinal. Funções: a atenção, o alerta, ciclos circadianos, sono-vigília, principalmente sono-vigília. Aprendizagem, memória, ansiedade, dor, humor, olha que legal. Serotonina, está ligado à dor e locomoção, ciclo da vigília, comportamentos emocionais, humor, tais como comportamento agressivo e depressão. Então, serotonina, muito importante, tá? Núcleos inferiores da medula espinal e núcleos superiores projetam parte do encéfalo. Dopaminérgico, ligado à dopamina, um outro neurotransmissor importante. Substância negra no mesencéfalo. Tegmento ventral do mesencéfalo, no córtex, região sistema límbico. Controle motor, centros de recompensa e comportamentos de adição. Então, depressão está ligada à dopamina. Mal de Parkinson, a pessoa fica tremendo, dopamina, etc. Colinérgicos, acetilcolina, base do cérebro, ponte, mesencéfalo. Cerebelo, hipocampo e tálamo. Ciclos de sono e vigília, alerta, aprendizado, memória, informação sensorial, passando através do tálamo. Então, a acetilcolina é extremamente importante. Ela vai desacelerar o coração, é ligada a uma diversidade muito grande de funções, tá bom? E aqui mostra qual seria então as áreas, né? Continuando aqui, ó, noradrenalina vai emitir sinais para essa região aqui, ó, tá? Então, o locus cérebro da ponte envia para toda essa região aqui, noradrenalina. A serotonina já é mais complexo, ó. Os ventrículos, caloso, né? Serotonina aqui, núcleos da RAF, tá? Cerebelo também. A dopamina vai interferir então na área tegmental ventral, córtex pré-frontal, ligado às emoções, depressão, etc., para os núcleos da base e substância negra ou negra. Giro a acetilcolina, toda a região cortical, corpo caloso, região do tálamo, etc., como já foi falado, tá? Núcleos primitivos. Maravilha. E aqui uma outra coisa legal, qual que é o padrão, então, do eletroencefalograma, né? Então, ó, aqui tem registros, são acho que 4 registros, né? Figura 9, 20. Então, vamos lá. Eletroencefalogramas, né? E o ciclo do sono. Os registros da atividade elétrica do encéfalo durante períodos de vigília e repouso e de sono mostram padrões característicos. Veja lá que legal. Então a gente tem aqui uma análise do tempo do sono em horas. Ó. Vigília, estágio 1, 2, 3, 4. Né? Ondas alfa, olhos fechados. Veja o eletroencefalograma. Eletroencefalogramas. Específico. Aqui o REM. Então, sono REM é motilidade elétrica, né? Então, dos olhos. Então, é o movimento dos olhos. Tá? Estágio 1.
Estágio 2, estágio 3, maior atividade cerebral, sono de ondas lentas, ondas delta. Tá? E o tempo aqui ao longo do tempo. Então é bem legal a gente ver essa parte, né? Então o livro da Unglaub faz a pergunta: qual é o padrão de eletroencefalograma tem a maior frequência? Se vocês puderem ver aqui, frequência é quantidade de ondas por um certo tempo. As ondas alfa, concordam? Que ainda é um pré-sono, né? Então a frequência aqui é muito grande. E a menor frequência, e qual é a de maior amplitude? A amplitude é o tamanho da onda. Ó. Aqui é pequeno, pequenininho, pequenininho, pequeno. E esse é o maior. Então as ondas delta, alfa tem a maior frequência e as ondas delta têm maior amplitude. Beleza? Legal, né? Bom, analisando a ligação entre as emoções e as funções fisiológicas, associação entre estresse e o aumento da suscetibilidade a infecções virais é um exemplo da resposta imunitária associadas às emoções, tá? Então, estímulos sensoriais, córtex cerebral, a integração ocorre dentro das áreas do córtex cerebral, retroalimentação gera consciência da emoção, formação integrada, sistema límbico gera emoção. Agora, como gera? Aí é neurotransmissores e muita... Nossa, é muito difícil entender, mas a gente ainda não sabe como forma o pensamento, né? É uma coisa muito complexa. Mas tem ondas de ciclos de potenciais de ação que já são gravados, que a gente tem pelo menos qual é a frequência, qual é a amplitude dessas ondas de estímulos, né? O hipotálamo e o tronco encefálico, então, aqui é um interneurônio, então respostas motoras somáticas, tanto voluntárias como inconscientes, respostas autônomas, respostas endócrinas e respostas imunitárias. Por isso que a gente deve evitar o estresse, viu? Quem está estudando para o Enem tem que fazer exercícios físicos, passear com o namorado, com a namorada, né? Tem que se divertir, dar risada, fazer exercício físico, vai aumentar a oxigenação do corpo. Eu, por exemplo, estou sentado já há alguns minutos, meu corpo responde de uma maneira não muito bacana, né? Então gera um estresse físico. E isso pode acarretar doenças imunológicas, vírus, gripe, etc. Isso é bem conhecido, né? Então evite o estresse. No stress. No stress. Sem estresse, tá? É fácil falar, né, gente? Mas procure andar, caminhar, estude, vai andar de bicicleta, nadar, fazer um esporte, ver um filme. Estuda bastante, várias horas, 4, 8 horas. Quem quer medicina ou áreas mais difíceis do vestibular, né? Faça muita redação e tal, se divirta. Mas quem está na faculdade, evite estresse demasiado. Tá legal? E aqui é o processamento da memória, ó. Formação de entrada, memória de curto prazo, processamento, consolidação, aí localiza e evoca. Aí a saída. Uma prova, por exemplo. Escrita, marcação de X, um certo A, B, C, D, né? Bom, memória de longa duração é a que mais interessa pra gente. Por isso que existe um ciclo, né? Das aulas. Então a aula foi dada, né? A aula foi dada. Então ela deve ser o quê? Revisada logo em seguida. Depois faça-se exercícios ou leia o texto, leitura. E aí depois simulados e a prova para ver se a gente entendeu ou aprendeu. Então a revisão ela é muito importante para aumentar a aquisição da memória. E nesse momento o estresse ele só atrapalha. Tem que se divertir, dar risada. Uhul! Né, pessoal? Você tem que se divertir, tá certo?
Dizem que o riso é contagioso, então vamos dar risada, vamos ver o lado bom da vida, ok? Nem sempre dá para fazer isso, né, gente? Por isso que eu te falo, vai fazer exercício, vai se divertir um pouquinho, tá? Faz uns alongamentos durante as aulas, não fica sentado mais de 1h30 não, 2 horas, faz mal pro corpo. Vai andar, vai se divertir, vai ver seus amigos de vez em quando, tá? Isso é importante. Não toda hora, porque senão você não vai conseguir estudar. Sai do Facebook, sai das redes sociais, senão você não vai estudar. Só para... O Facebook é importante, socialização, mas com hora. Tem um horário para fazer isso, não fica muitas horas, tá? Redes sociais eu adoro. Bom, processamento cerebral de linguagem, da linguagem. Então você tem o córtex motor, a área de Broca e a área de Wernicke, tá? Ouvindo palavras, o córtex auditivo, a área de Wernicke, a área de Broca e córtex motor. Então há todo um processamento, né? Pessoas com dano na área de Wernicke ou Wernicke não reconhecem a comunicação falada ou escrita. Aqueles com danos na área de Broca entendem, mas não são incapazes de responder apropriadamente. Olha que interessante. Por isso que é tão importante usar capacete, né, turma? Muitas lesões cerebrais ocorrem pela falta de capacete. Eu estou voltando a andar de bicicleta, a primeira coisa que eu comprei, proteger meu córtex. Comprei meu cérebro, meu encéfalo, né? Comprei o capacete. Galera, um grande abraço, a gente terminou essa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos com algumas imagens belíssimas do nosso cérebro. E aí, pessoal, vai estudar, galera. Grande abraço aqui do Eberhard. Quem está na faculdade ou quem vai para a faculdade, aquele abraço.